na terra, até que eu fale que vai chover. Você pode ver a confiança desse homem de Deus. Não vai chover até que eu abra a minha boca para que chova novamente. E o que Deus está fazendo através do profeta Elias é trazendo um julgamento sobre a adoração de Baal. Se Baal é o Deus da fertilidade, vamos ver se ele vai conseguir dar chuva. Porque o Deus de Israel está dizendo, não vai haver chuva. Esse é o contexto da passagem que nós lemos. Então, na passagem que nós lemos, quando Elias fala isso, Deus manda a Elias a ir para um pequeno lugar, para um pequeno ribeiro. Deus falou para ele assim, eu vou te alimentar ali. Ali eu já mandei que os corvos vão te alimentar. E corvo não, ele come carne, ele não dá carne. Deus falou, mas eles vão te alimentar. E durante um tempo, Elias bebia a água do ribeiro e comia a carne que os corvos traziam de manhã e de noite para ele. De repente, o ribeiro seca. E Deus diz assim, Elias, imediatamente levanta e vai para a cidade de Serepta, porque eu já ordenei para uma viúva te alimentar. Quando ele chega na cidade de Serepta, ele encontra essa viúva que está pegando o graveto, e ele diz para ela assim, olha, a senhora podia me dar um pouco de água? A senhora podia me dar alguma coisa para comer? Ela diz assim, olha, vive o Senhor, que eu não tenho nada para te dar. Eu estou aqui juntando os gravetos, eu só tenho um pouquinho de farinha na minha mão, um pouquinho de azeite em casa, e esses gravetos é para preparar um bolo para mim e para o meu filho, é a última coisa que nós temos, nós vamos comer isso e vamos morrer. O profeta olha para ela e diz assim, olha, faz o seguinte, vá para casa, pega essa farinha que você tem, pega esse azeite e me faz um bolo. Primeiro um bolo para mim, porque assim diz o Senhor, se você obedecer a palavra de Deus, não vai faltar farinha e não vai faltar azeite. E a Bíblia diz que ela obedeceu, e enquanto Elias estava na casa dela, não faltou farinha nem azeite, ela teve em abundância. Essa é a história que nós chegamos. E baseado nessa história, eu falei com vocês, eu quero conversar com a igreja. Eu pensei em alguns princípios que nós temos que aprender como igreja. E isso faz parte da nossa série de mensagens de doutrinas fundamentais práticas. Primeiro princípio que eu queria que vocês entendessem, eu coloco esses princípios no quadro, diz o seguinte, crise é uma oportunidade de aprendizado e não de fracasso. Lembra que eu falei para vocês que a crise em Israel era uma crise de proporção, o quê? Espiritual, nacional e pessoal. Será que vocês podem ver que nós estamos vivendo um paralelo dos dias de Elias e de Acabe no dia de hoje? À medida que você abre o jornal, à medida que você viaja, eu conversei com os pastores das igrejas que eu estava pregando no final de semana passada, todas as igrejas que eu converso, americana e brasileira, teve uma queda na entrada de 30% a 40%. Você olha, as pessoas perderam o emprego, as pessoas perderam o trabalho, as pessoas perderam as suas casas. Você chega no Brasil, há uma crise que, embora eles estão negando isso, porque o brasileiro aprendeu a viver com crise, há uma crise no Brasil, é uma crise da mesma forma. A crise é espiritual, a crise não só é nacional, como internacional, e a crise é pessoal. Preste atenção nisso. Por que isso? Porque nós estamos vivendo numa época em que, na época deles, o Deus era Baal. Hoje o mundo serve a 3 deuses. Basicamente, o mundo todo serve a 3 deuses. Um dos 3, primeiro, é o Deus do dinheiro, que é chamado Deus Mamon. O mundo, ele adora o Mamon mais do que qualquer outra coisa. Pelo Mamon as pessoas roubam, traem famílias, traem amigos. Por dinheiro as pessoas traem, se possível, até a sua própria mãe e o seu próprio pai. O segundo Deus que as pessoas servem é o Deus da lascívia, do sexo ilícito. Nós estamos vivendo nessa época dos prazeres, do pecado, da imoralidade. E o terceiro Deus que as pessoas servem é o Deus do humanismo secular. E eu uso a palavra secular porque existe um humanismo que não é tão secular, que é bom. Mas o humanismo secular diz o seguinte, nós não precisamos de Deus, nós somos o nosso próprio Deus, eu posso adquirir as minhas coisas com as minhas próprias mãos, há dentro de mim você um potencial que nós não precisamos de Deus, não precisamos de igreja, não precisamos de Bíblia, não precisamos de pastores, não precisamos de nada, só precisamos
de lutar com as nossas próprias mãos. Por causa dessa adoração a esses deuses, nós estamos vivendo em crise no dia de hoje. Só que as crises de ordem espiritual, nacional e internacional, causam crises pessoais. Nessa manhã tem gente sentado aqui, tem gente assistindo na internet, que está sem trabalho, que está ganhando pouco, que perdeu suas casas, que está com problema no seu negócio. Eu tenho certeza absoluta que há muitas pessoas me ouvindo essa manhã que estão passando por crise pessoal. Agora, eu queria que você entendesse esse princípio. Crise é uma oportunidade de aprendizado. Os chineses já descobriram isso há muito tempo atrás, que os caracteres escritos, os caracteres da língua chinesa para a palavra crise, significa exatamente isso, oportunidade ou perigo. Então, crise, guarda isso, crise é uma oportunidade de aprendizado. Todo mundo pode aprender alguma coisa na crise. Os melhores hinos e poesias foram escritos em tribulação. Elias e essa mulher saíram muito melhor. Então não veja a crise como fracasso, veja a crise como uma oportunidade de crescimento. Quantos podem dizer amém? Então leia comigo rápido. Crise é uma oportunidade de aprendizado e não de fracasso. Número 2. Não é necessariamente pecado ter alguma necessidade em minha vida. Eu falo isso porque esse princípio é muito importante. Muitas pessoas, elas acham que porque uma pessoa perdeu a casa, porque uma pessoa está com problema financeiro, perdeu o trabalho, a reação das pessoas, a primeira coisa é apontar o dedo. Está vendo? Está em pecado. Está vendo? Não deu dízimo. Está vendo? E até mesmo pode ser por causa disso, mas não necessariamente. No caso, Acabe estava sendo julgado, mas Elias estava sendo provado. Então, não ache só porque há uma necessidade em sua vida, você está sendo atribulado, que imediatamente conclui que é pecado em sua vida. Outro ponto importante, mas há sempre uma razão para essa crise. Diga comigo, mas há sempre uma razão para essa crise. Eu rapidamente falei agora que sempre as razões são uma das duas, ou é julgamento ou é prova. Toda vez, preste atenção, que há uma crise no mundo, e nos dias de Elias não foi diferente, é por causa de julgamento ou por causa de prova. Para Acabe era julgamento, para Elias era prova, para Jezabel era julgamento, para a mulher era prova. Muitas coisas estão acontecendo no dia de hoje e pode ser, e sem dúvida julgamento sobre o Deus Mamon, o Deus do sexo ilícito, o Deus dos prazeres humanos. O que Deus está fazendo? Ele está deixando isso acontecer, mas eu quero ver agora, eu quero ver, da mesma forma que Deus falou para Elias, olha, não vai chover, eu quero ver Baal agora trazer água, então Deus está fazendo, eu quero ver o homem poder tentar resolver esse problema sem Deus, porque Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Então isso é muito interessante entender. Quando há crise, sempre há uma razão. Não necessariamente pecado pessoal, mas sempre há uma razão. Ou é julgamento, ou é prova. Quantos entendem isso? Diga amém. Outro ponto importante. Deus sempre varia os seus métodos de suprir. Deus sempre varia os seus métodos de suprir. Leia comigo bem alto. Deus sempre varia os seus métodos de suprir. Deus é maravilhoso. Você vê que Deus manda Elias ser alimentado por um corvo. Quando Elias está acostumado a comer o que o corvo traz, Deus tira o corvo e traz uma mulher. Deus faz isso, gente, porque Deus quer que a gente dependa dele e não nas coisas naturais. Então, Deus vai fazer sempre isso. Deus sempre vai suprir para a gente, mas ele vai variar os seus métodos. Por exemplo, na construção da igreja a gente achava, é o seguro, e Deus diz, não é o seguro, sou eu. Aí Deus então diz, é o banco, não é o banco, é Deus. E Deus vai usar uma pessoa, Deus vai usar um trabalho, mas ele sempre vai variar os seus métodos de suprir. Outra coisa importante, Deus às vezes remove as fontes visíveis de suprimento para manter minha dependência nele. Leia comigo, porque isso é tão importante, eu quero que entre dentro de você. Deus